Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Fortaleza bate o Flamengo e movimenta e sacode a briga na parte de cima e na parte de baixo da tabela. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR na manhã deste domingo. Vamos falar da vitória do Fortaleza sobre o Flamengo e como isso sacode, movimenta as duas extremidades da tabela, a briga pelo título e a fuga do rebaixamento. Você já vem deixando o like, se inscrevendo no canal, você faz isso aqui embaixo, porque é o que a gente vai tratar aqui. Para quem não acompanhou, noite de sábado, o Fortaleza, que até então era vice-lanterna, recebeu o Flamengo, vice-líder, e a vitória do Fortaleza por 1-0, gol marcado por Breno Lopes na primeira metade do primeiro tempo, deu uma sacudida absurda na tabela do Brasileirão. Nesse vídeo a gente ainda vai analisar o impacto desse resultado, tanto na briga pelo título quanto na fuga do rebaixamento, mas antes eu queria falar um pouco do jogo. Quem acompanha aqui o meu trabalho sabe que eu sou meio intransigente com o time que poupa brigando para ser campeão brasileiro, né? Já critiquei demais vários treinadores que fizeram isso e já elogiei demais treinadores que colocaram um time titular, mesmo tendo outro compromisso, Copa do Brasil, Libertadores, para times que estão brigando pela Libertadores. Pelo título brasileiro. Nesse sentido, eu tenho que elogiar o Felipe Luiz. O Felipe Luiz levou para o jogo contra o Fortaleza na Arena Castelão o melhor time possível que ele tinha, né? Ele não tinha Pulgar e Carrascal suspensos, então não tinha o que fazer, e poupou o Alexandro só, né? Preservou o Alexandro. O Léo Ortiz está voltando de lesão, então não fazia muito sentido você botar ele para jogar aí, até projetando que o Léo Ortiz possa jogar contra o Racing, e o Pedro não tinha condição de jogo. Então, o time que entrou em campo, com Rossi, Emerson Royal e Varela ficam se revezando, a gente, né, não tem muita diferença ali. Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio, Jorginho e Saul. Na ponta, Plata, Arrascaeta e Samuel Lino, com Bruno Henrique na frente. Então, ele poupou um jogador, ele preservou um jogador, que foi o Alexandre. Então, nesse sentido, tem que se elogiar o Felipe Luiz por essa postura. Agora, os elogios param por aí. Por quê? Primeiro, algumas escolhas do Felipe Luiz estão na categoria já de indefensáveis. Ele continuar insistindo no Ayrton Lucas no lugar do Vinha, ainda mais pedindo do seu lateral esquerdo que fique mais plantado, mais posicionado, não faz nenhum sentido. O Ayrton Lucas jogou muito mal, foi um festival de decisões erradas. Se era para ser um lateral base, um lateral que ficasse, faz muito mais sentido jogar com o Vinha. E a outra escolha do Bruno Henrique, acho que tá muito na cara que o Bruno Henrique tá num nível em que é melhor você preservar ele, é melhor você deixar ele sem jogar, ainda mais se for para jogar como centroavante, como ele jogou ontem. Então assim, as bolas que foram na direção do Bruno Henrique morreram. Não teve sequência de jogada. Então, o Felipe Luiz, na minha visão, acerta em colocar um time titular para um jogo desse, que o Flamengo poderia assumir a liderança, mas com duas escolhas muito ruins, na minha visão. Bruno Henrique de titular e Ayrton Lucas de titular. Eu queria entender, a gente não vê mais treino, né? Nenhum repórter mais vê treino. Eu queria entender o que o Vinha tá fazendo no treino para continuar sendo preterido pelo Ayrton Lucas. O ponto aqui é, para que colocar time titular se o time vai ficar durante 1 hora num estado de letargia? Se o time vai ficar durante 1 hora num estado de sonolência, de sonambulismo, de hibernação? Foi o que aconteceu. O Flamengo foi acordar para o jogo a partir ali dos 20 do segundo tempo, quando o Felipe Luiz começou a mexer no time. Então, colocar time titular para os jogadores entrarem num estado de hibernação como foi,
é melhor poupar todo mundo. Por quê? Ontem é o pior cenário pro Flamengo. O Flamengo entrou com o time titular, desgastou o time titular jogou num sono absurdo e você ainda perdeu o jogo e ainda viu Palmeiras e Cruzeiro ficarem tranquilos. Então, assim, completamente... Ontem foi o pior dos cenários pro Flamengo de todo tipo. Para entrar com essa baixa pegada, com essa baixa disposição, com essa postura blasé, com essa postura de quem parecia que ia decidir o jogo na hora que quisesse, era melhor ter poupado todo mundo, porque é só você ver a postura que foi. O Fortaleza fez um jogo muito bom dentro da sua característica. O Fortaleza entrou com um time fechando o funil, fechando o meio, tanto é que o Arrascaeta vai entrar no jogo nos últimos 20 minutos finais, nos últimos 20 minutos, né, depois, já na metade do segundo tempo, porque meio totalmente fechado, totalmente bloqueado, um time muito rápido para sair, um time fazendo excelentes transições. Então, o Fortaleza, ele fez a dele, muito competitivo, muito concentrado. O time do Fortaleza praticamente não errou bote, não errou cobertura. Então, assim, o time do Fortaleza estava na dele, jogando talvez suas últimas fichas. Você tinha um time brigando muito pela ocupação de espaço, muito compacto ali nos últimos 30 metros do campo, deixando o Flamengo ter a bola, Flamengo rodando a bola 65%, 70%, sem conseguir criar praticamente nada. E cada bola perdida do Flamengo era punida de forma severa pelo time do Fortaleza. Com 5 minutos de jogo, o Barreiro, num contra-ataque de manual do Fortaleza, o Barreiro dá uma cavadinha depois da saída do Rossi e o Ayrton Lucas salva em cima da linha. Já era para ter saído o gol ali, diante da efetividade do contra-ataque do Fortaleza. Logo depois, aos 12 minutos, saiu o gol do Fortaleza em outro contra-ataque, num roubo muito bom do Herrera. A bola rapidamente foi bloqueada, tirada na faixa central, passe rápido até chegar no Herrera, ali mais ou menos na altura do meio-campo. Ele acionou o Breno Lopes. O Flamengo, numa péssima transição defensiva, o Breno Lopes trouxe para a direita, bateu firme, rasteira no canto e fez 1-0. Esse gol já era o sinal da tragédia que era a transição defensiva do Flamengo. E o Fortaleza, no primeiro tempo, teve outros 2 contra-ataques para fazer 2-0 ou 3-0 e desperdiçou. Então estava muito na cara ali que com essa formação sonolenta e a formação de Jorginho e Saul como volante, com o Breno Lopes jogando nas costas dos dois, essa formação, esse cenário de jogo era muito favorável ao Fortaleza. E o Fortaleza fez 1-0 e foi para o intervalo vencendo merecidamente. Se você pega a capacidade que o Fortaleza teve de defender a frente da sua área, de bloquear o jogo do Flamengo pelos lados. O Flamengo não conseguiu ser nada efetivo pelos lados. Emerson Royal e Plata pela direita não conseguiram criar uma jogada. O Samuel Lino, um show de decisões erradas pela esquerda. Então era um Fortaleza bloqueando o Arrascaeta, que praticamente não jogou na primeira 1 hora por dentro, e tendo pouquíssimo trabalho pelos lados. Até porque, além da sonolência, os jogadores do Flamengo estavam numa jornada técnica terrível. Era um tal de passe errado, era um tal de bola saindo pelo lado direito, e tudo isso num cenário em que o Fortaleza foi muito mais competente, muito mais efetivo do que o time do Flamengo na tentativa de bloquear as jogadas. Então foi uma hora de jogo em que o Flamengo não conseguiu fazer nada, graças à excelente postura, à excelente atuação e o nível de competitividade do Fortaleza. Era um Fortaleza brigando pelo último prato de comida da vida, enquanto os jogadores do Flamengo jogando como se estivessem fazendo um regenerativo. De novo, para ter essa postura, era melhor ter botado o time reserva. Para você botar em campo um time que pareceu que estava
hibernando, pareceu que estava com sono, era melhor ter botado o time reserva, porque você pelo menos perderia, mas não desgastaria o time titular para quarta-feira. E esse foi o cenário. O cenário do jogo só foi mudar quando o Filipe Luís fez as alterações. E aí tem um parêntese, né? No vídeo do Palmeiras, da derrota do Palmeiras para a LDU, eu falei aqui, por que o Abel não mexeu com 15 minutos de jogo? E aí eu volto a dizer, por que o Filipe Luís não mexeu no intervalo que fosse? Filipe Luís voltou com o mesmo time no intervalo e com 8 minutos trocou. Tirou o Luiz Araújo tirou o Bruno Henrique e botou o Luiz Araújo. Cara, a atuação do primeiro tempo do Flamengo já era para fazer 2 ou 3 trocas no intervalo. Para que esperar voltar? Para que você espera voltar? Sendo que ele mandou o Luiz Araújo aquecer com 6 minutos. Para que trocar com 6 minutos ou com 8 minutos? Assim, de novo, a escolha de Bruno Henrique, a escolha de Ayrton Lucas são 2 escolhas injustificáveis. Difícil de compreender. Agora, para que esperar intervalo? E aí, depois das mexidas, Luiz Araújo no Bruno Henrique aos 8 do segundo tempo. E depois, Michael e o Alacian nos lugares de Samuel Lino e Gonzalo Plata, aos 20 do segundo tempo, essas mexidas melhoraram o Flamengo. E aí sim o Flamengo conseguiu minimamente se movimentar na frente. Esse é um outro ponto. O Flamengo completamente estático do meio para frente. Estático, todo mundo paradinho, todo mundo na sua casinha ali esperando, não sei o que ia acontecer, cair do céu. No segundo tempo, o Alacian entrou, Michael entrou, o próprio Luiz Araújo se movimentou muito, saindo do meio da direita para dentro. E aí o time do Flamengo começou a crescer, teve oportunidade, poderia ter empatado o jogo. Tem uma finalização de manual do Saul, que o goleiro Breno pega na direita do gol. Era talvez a única coisa que o Samuel Lino acertou no jogo, que ele sai da esquerda para dentro, dá uma ajeitada pro Saul Niguez bater, e o goleiro fez uma defesaça. Depois o Breno fez uma outra defesa numa finalização do Alacian. E depois ainda teve uma bola do Arrascaeta. O Arrascaeta entrou no jogo depois das mexidas, né? Por quê? Porque mais gente começou a se aproximar, mais gente começou a oferecer como opção de passe. E aí depois o Arrascaeta tem uma finalização no meio da área e a bola que poderia ser perigosa, e a bola no meio do caminho explode no Alacian. E por fim, no fim do jogo, o Filipe Luís colocou o Juninho, já 42 do segundo tempo, colocou o Juninho no lugar do Saul, uma alteração que era para ter sido feita antes, porque o Flamengo precisava de um centroavante, e esse centroavante não era o Bruno Henrique, esse centroavante era o Juninho. Mas o Juninho tá mal no ano. Beleza, tá mal no ano, mas ele é centroavante, ele é 9. De repente era a redenção. Então assim, pra mim o Filipe Luís, e aí tô tranquilo porque elogiei demais o Filipe Luís na vitória contra o Racing. Na vitória contra o Racing, pra mim o Filipe Luís acertou tudo, ou praticamente tudo, e ontem pra mim o Filipe Luís foi muito mal. Foi mal na escalação, começando com Bruno Henrique e Ayrton Lucas, foi mal no momento das substituições, e foi mal em não trazer o Juninho pro jogo. Você tá dizendo que o Juninho seria herói? Ia resolver? Não tô dizendo isso. Provavelmente não iria resolver, mas ele é jogador de área. O Flamengo precisava de um jogador de área, até porque o jogo não estava saindo, e seria mais uma opção para um pivô, para proteger, para uma bola raspada, para uma casquinha. Então acho que ontem o Filipe Luís foi muito mal. E aí essa derrota do Flamengo dá a chance de Palmeiras e Cruzeiro aproveitarem as suas chances. Falando em aproveitar as chances, eu quero que você aproveite as suas chances, porque já é Black Friday na Golcase. A Golcase é uma empresa que faz excepcionais produtos. E aí, que produtos são esses? Copo térmico, garrafa térmica, capinha de celular, mochila, bolsa, cabo de celular, tudo isso de uma qualidade extrema e produtos licenciados, produtos oficiais do seu clube. Aqui, ó. Todos esses daqui são produtos da Golcase, produtos oficiais. Por exemplo, o Cruzeiro, que joga hoje contra o Palmeiras, tem aqui, ó,
capinha de celular, o produto oficial do Cruzeiro. Capinha espetacular. Aqui, ó. Produto oficial Cruzeiro Esporte Clube, tá vendo? Por quê? Porque quando você compra um produto assim na GoCase, você bota dinheiro no bolso do seu clube. Você ajuda o seu clube. Então, assim, a GoCase é parceira do canal. A GoCase tem uma linha de produtos fantásticas e já está em Black Friday. E aí na Black Friday, vamos lá, capinhas de celular. Compra uma, leva duas. Garrafa Urban, menos de R$80. Garrafa Fresh, que são essas daqui, ó. Essa do São Paulo, essa do Flamengo. Você compra a garrafa de 650 ml e leva a de 950 ml. Então, assim, tudo isso com desconto. Por quê? Porque se você botar o cupom GOLVSR em compras acima de R$99, você tem um desconto especial. O site todo já está em desconto especial por conta da Black Friday. Descontos de até 70%. Então, ó, vem logo, primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link que está nesse primeiro comentário, já vai direto para a página da GoCase e usa o cupom GOLVSR, ou então vai direto aqui no QR Code, beleza? E por que Palmeiras e Cruzeiro podem aproveitar? Como eu falei, essa derrota do Flamengo e essa vitória do Fortaleza, ela bagunça, ela movimenta tanto a parte de cima da tabela no título, quanto na parte de baixo da tabela do rebaixamento. Aqui eu estou deixando a tabela do campeonato que eu peguei lá no app do Flash Score, ok? E aqui vamos analisar primeiro a briga contra o rebaixamento. Essa vitória do Fortaleza deixa o Fortaleza com 27 pontos, hoje 18º lugar nesse momento, e os dois times que estão à frente do Fortaleza têm 31 pontos. Ainda são 4 de diferença. Só que o Fortaleza tem um jogo a menos que o Vitória e tem a mesma pontuação do Santos. Pera aí, minha pontuação não. Tem o mesmo número de jogos do Santos, né? Porque eu tô considerando isso porque o Santos joga hoje. Perdão, o Santos joga hoje, domingo. Então, depois de hoje, o Santos vai ter também 29 jogos. Mas o Fortaleza tem um jogo a menos que o Vitória. Se ele ganha esse jogo a menos, ele vai a 30. Dependendo do que o Santos fizer hoje contra o Botafogo fora de casa, pode ser que Santos e Fortaleza, Santos e Vitória continuem com 31 e o Fortaleza, se ganhar o jogo atrasado, pode ir a 30. O Santos também tem um jogo a menos, mas esse jogo a menos é contra o Palmeiras, é um jogo bem difícil. Então, assim, essa vitória do Fortaleza, ela reacende a chance, a possibilidade do Fortaleza escapar do rebaixamento. Ainda tem que torcer muito para o Santos perder, para o Vitória continuar perdendo, quem sabe para o Internacional, se vacilar alguma coisa ali, o Internacional vive uma fase terrível, mas essa vitória, esses 3 pontos acendem o Fortaleza na briga contra o rebaixamento. O Fortaleza ganhando o jogo atrasado pode ir a 30 e aí pode de fato sonhar nas 8 rodadas finais em se livrar do rebaixamento, um rebaixamento que até outro dia parecia bem improvável ou muito provável considerando o que o Fortaleza fez no campeonato. Vale lembrar, o Fortaleza era vice-lanterna e o Fortaleza era o segundo pior mandante do campeonato e ganhou do vice-líder. Essa a briga contra o rebaixamento. Na briga pelo título, quando a gente sobe lá, essa vitória do Fortaleza deixou a coisa muito animada para Palmeiras e para Cruzeiro. Vamos começar com o Palmeiras. Por que deixou animado para o Palmeiras? O Palmeiras tomou uma paulada da LDU de 3-0 na quinta-feira. O Palmeiras tem que virar um 3-0 na próxima quinta-feira contra a LDU em casa. Precisa de 3-0 para ir para os pênaltis, 3 gols de diferença para ir para os pênaltis, ou 4 gols de diferença para classificar direto. Perfeito? Então, eu imagino que na cabeça do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, esse jogo contra o Cruzeiro hoje, 8h30 no Allianz Parque, era um jogo que talvez o Abel tivesse que administrar minutos de alguns jogadores. Então, ele deveria esperar ver o que o Flamengo ia fazer para saber qual o nível de time reserva
que ele botaria, ou time misto que ele botaria contra o Cruzeiro, pensando no desgaste contra a LDU na quinta. Agora que o Flamengo perdeu, o Abel tá tranquilaço para ir com um time todo reserva contra o Cruzeiro no Allianz Parque, time integralmente reserva, porque mesmo que ele perca pro Cruzeiro, ele vai continuar líder do campeonato, porque o Flamengo perdeu. Flamengo e Palmeiras, os dois têm 61 pontos, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais, ou seja, líder do campeonato. Mesmo que o Palmeiras perca hoje, ele vai continuar pro Cruzeiro, ele vai continuar líder do campeonato. Então, a derrota do Flamengo deixou o Abel muito tranquilo para poupar o time todo, se ele quiser. Porque não faz muita diferença, pelo menos, quer dizer, lógico que faz diferença, né? Mas tô dizendo, mas para continuar líder, o Palmeiras, mesmo que perca, vai continuar líder. E no lado do Cruzeiro, essa derrota do Flamengo anima totalmente. Por quê? Porque o Cruzeiro já contou com a derrota do Palmeiras na semana passada para o Flamengo no Maracanã. Então ele tirou 3 pontos para o Palmeiras. Com a derrota do Flamengo ontem, se o Cruzeiro ganha do Palmeiras hoje, ele fica 2 pontos atrás de Palmeiras e Flamengo. Aqui, ó. O Cruzeiro, se ganhar do Palmeiras hoje, vai a 59. Os dois líderes do campeonato, Palmeiras e Flamengo, têm 61. Ele fica a 2 pontos. Ah, mas os dois têm um jogo a menos. É verdade, os dois têm um jogo a menos. Mas, mesmo ganhando esse jogo a menos, a diferença fica em 5 se ele ganhar do Palmeiras hoje. Então, o Cruzeiro, que 2 rodadas atrás, ou 3 rodadas atrás, quando ele empatou com o Atlético Mineiro no Clássico lá na Arena MRV, ele ficou muito distante do título. Agora, o Cruzeiro está completamente animado. Por quê? Porque ele pode terminar a 30ª rodada 2 pontos atrás dos líderes, mesmo sabendo que os líderes têm um jogo a menos. Então, esse resultado, essa vitória do Fortaleza sobre o Flamengo, ela animou o campeonato de uma maneira absurda, tanto na briga pelo título, quanto na briga pelo rebaixamento. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensou? O que você acha desse jogo? O que você prevê para Palmeiras e Cruzeiro hoje? Diz aqui embaixo nos comentários. Qual o reflexo, qual o impacto dessa derrota do Flamengo na Arena Castelão para o jogo de quarta-feira contra o Racing? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link que está nesse primeiro comentário fixado para você ter acesso aos produtos da GoCase e ajudar o seu clube nessa Black Friday. A GoCase já está em Black Friday, você ajuda o seu clube comprando produtos oficiais. Primeiro comentário fixado, só clicar no link, ir lá e fazer a festa. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!